Shalom de Deus, amados, tudo bem? Eu sou a Leia Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica, no período de um ano. Estamos em Salmos, capítulo 54. Vamos lá? Oração pedindo a ajuda de Deus. Ao mestre de canto, salmo didático para instrumentos de cordas, de Davi. Quando os ifeus foram dizer a Saul, não está Davi escondido entre nós? Ó Deus, salva-me. Isso é um salmo de Davi, né? Que estava se escondendo de Saul. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos, por tua fidelidade acaba com eles. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois ele me livrou de todas as minhas aflições e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Aqui nesse Salmo 54, os ifeus traíram Davi, né? Avisando Saul onde ele estava, né? Que Davi foi se esconder lá no meio deles e eles foram lá e falaram para Saul, né? Entregaram Davi. Então Davi aqui está clamando por livramento, confiando que Deus é o ajudador dele, né? Mesmo quando ele é traído pelas pessoas que ele confiou. E isso aponta para Jesus, né? Que também foi traído, mas continuou confiando totalmente no Pai, sendo obediente até o fim, né? Até morte de cruz, né? Em Cristo nós temos esse socorro fiel, né? Em toda perseguição. Ele está conosco e Ele é fiel, Ele não nos desaponta, né? Agora nós vamos para o Salmo 22, que estamos na ordem cronológica, né? A ordem de tempo dos acontecimentos, né? Salmo 22, um grito de angústia e um salmo de louvor ao mestre de canto, segundo a melodia, corça da manhã, salmo de Davi. Foi escrito por ele nesse período de perseguição, né? Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre, salve, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Está falando de Jesus, né? Lá na cruz. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra-me a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louve o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel.
Porque não desprezou nem detestou a dor do aflito e nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Detivem o meu louvor da grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam, que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor a geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Aqui Davi está expressando a dor dele, né? Por meio do sofrimento, de toda aquela perseguição que ele passou, né? Por Saul. E mostrando o caminho da aflição até a confiança, porque no fim ele abre o coração, mas ele mesmo já tem a resposta apontando para Cristo, né? Que mesmo ele se sentindo abandonado, perseguido, ele sabe que vai terminar em vitória, que Deus está com ele, que ele está obedecendo, ele está seguindo. Então, o Senhor que vai trazer o consolo, do Senhor a última palavra, é o Senhor, né, que nos sustenta, mesmo nesses momentos, né? Então, ele mostra que o sacrifício de Cristo, ele mostra a perseguição, ele mostra a cruz lá quando os soldados repartem as roupas dele entre si, né, lançando sorte, né, sobre a túnica de Jesus. Ele mostra que o Senhor é o rei que governa sobre todas as nações, o rico ao humilde. Ele tem essa consciência na pessoa de Cristo, que é o prometido, né, o Messias que Deus enviaria um dia, né, que viria na terra em carne, né. Isso é top, né? Agora a gente vai para 1 Samuel 25. 1 Samuel, capítulo 25. É continuação, né? Aqui. 1 Samuel 25. A morte de Samuel. 1 Samuel 25. Samuel morreu e todos os filhos de Israel se juntaram e prantearam, e o sepultaram na sua casa, em Ramá. Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. Davi e Nabal. Havia um homem, Maom, que tinha suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a sua mulher se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia. Era descendente de Caleb. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome como está. Digam àquele afortunado: paz para você, paz para sua casa e paz para tudo que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos e nada lhes faltou durante todo o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi seu filho qualquer coisa que você tiver à mão. E os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água, a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens que cada um cinja sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem.
Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons, e nunca fomos maltratados por eles e de nenhuma coisa sentimos falta, em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. E agora pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é um homem maligno e não há quem o consiga falar. Aqui, né, até o servo reconheceu e foi falar com Abigail, né, que já era uma senhora obediente, uma senhora sábia, né? Eles viam nela, eles trabalhavam para ela, né? Eles viam o contraste entre Nabal e Abigail. Então o servo foi correndo falar com ela para ver o que poderia acontecer, né? Abigail apazigua Davi. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas e 200 pastas de figo, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos seus servos: Vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém ela não contou nada a seu marido, Nabal. Enquanto ela cavalgando um jumento descia encoberto pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: com certeza de nada adiantou ter protegido tudo que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse: Meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras de sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus que o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos e que os que procuram fazer mal ao meu senhor sejam como Nabal. Este é o presente que esta sua serva trouxe ao Senhor, que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu senhor. Perdoe a transgressão desta sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa do meu senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus, e que não se ache mal em meu senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para perseguir e tirar-lhe a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, seu Deus. Porém, a vida dos seus inimigos, este a lançará fora como se atirasse da cavidade uma funda. E quando o Senhor Deus estiver feito ao meu Senhor e todo o bem que ele falou a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu Senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito o bem a meu Senhor, então lembre-se desta sua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nem um sequer do sexo masculino. Ela salvou até os funcionários dela, né? Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: Volte em paz para sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. De agora Deus entra com providência no casamento de Abigail, né? Que era uma serva de Deus, mas que era casada com um homem mau. Então, por ela ser serva e honrar sua casa e guardar os seus, Deus entra com a providência no casamento dela. Abigail voltou para junto de Nabal
e eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. Seu coração estava alegre e ele bastante embriagado. Por isso ela não lhe contou absolutamente nada até o amanhecer, que não se fala com um homem embriagado, né? Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. Então o coração dele amorteceu dentro do peito e ele ficou como uma pedra. É como se ele tivesse tido um derrame, né? Quando ele entendeu que ele poderia ter sido morto por Davi e os homens dele, né? Passados uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Então ele ficou 10 dias ainda ali, né? Com a consciência, trabalhando ali como morto em cima de uma cama, né? Versículo 39, Davi casa com Abigail. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a própria cabeça dele. Então Davi mandou um recado a Abigail dizendo que desejava tomá-la por mulher. Os servos de Davi foram até Abigail no Carmelo e lhe disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que esta sua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Abigail se dispôs imediatamente e montou o seu jumento. E ela, acompanhada pelas 5 moças que a serviam, seguiu os mensageiros de Davi que a recebeu por mulher. Davi também havia tomado por mulher Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, que era de Galim. Agora nós vamos ao Salmo 141. Salmos 141. Porque estamos na ordem cronológica dos fatos, né? Oração vespertina, Salmo de Davi. Salmo 141. Senhor, eu clamo a ti, apressa-te em me socorrer. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a tua presença a minha oração como incenso e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda a minha boca, Senhor. Vigia as portas dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia dos malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Fira-me o rosto e isso será um favor. Fira-me o justo, e isto será um favor. Repreenda-me e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Quando os juízes forem lançados do alto de uma rocha, eles ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis, como quando se lavra e suca a terra. Assim os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura. Pois em ti, Senhor Deus, estão os meus olhos. Em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Que os ímpios caiam nas suas próprias redes, enquanto eu escapo ileso. A oração de Davi aqui, de novo, né, nesse tempo de pressão e perigo, né, é um clamor por santidade, para ele controlar suas palavras, controlar os seus pensamentos e não se inclinar para o mal, né, que é o que ele quase tinha feito lá com Nabal, né. Então ele reconheceu que Deus livrou ele de matar aquele homem e que o próprio Deus fez justiça por ele e pela esposa de Nabal, né, que também vivia naquele casamento, né, que devia ser horrível, né, uma mulher sábia, doce, espiritual, casada com aquele homem mau, truculento, né, como a própria Bíblia fala, né. Agora nós vamos para 1 Samuel 26, seguindo a ordem cronológica. Outra vez Davi poupa a vida de Saul. 1 Samuel 26. Os zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Não é verdade que Davi está escondido no monte Áquila, em frente de Jezimon? Então Saul se levantou e foi ao deserto de Zif em busca de Davi, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel. Saul acampou no monte Áquila, em frente a Jezimon, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto. Quando ouviu dizer que Saul vinha à sua procura no deserto, enviou espias e soube que Saul de fato tinha chegado. Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado.
Viu o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do exército. Saul dormia dentro do acampamento e o povo estava acampado ao redor dele. Davi perguntou a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem irá comigo ao arraial de Saul? Abissai respondeu: eu irei com você. Assim Davi e Abissai foram de noite ao acampamento. E eis que Saul estava deitado, dormindo. A lança dele estava fincada na terra, perto de sua cabeça. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então Abissai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe que eu vá agora encravá-lo com a lança ao chão, com um só golpe. Não será preciso um segundo golpe. Davi, porém, respondeu a Abissai: não mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou: tão certo como vive o Senhor, Deus, ele mesmo o matará, ou chegará ao dia de sua morte, ou indo para a guerra será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, pois, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água e vamos embora. Então Davi pegou a lança, o jarro de água que estava perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém viu, ninguém ficou sabendo, nem acordou. Todos dormiam porque havia caído sobre eles um profundo sono, vindo da parte do Senhor. Quando Davi tinha passado para o outro lado, pôs-se no alto do monte, ao longe, de maneira que havia uma grande distância entre eles. Então gritou para o povo, para Abner, filho de Ner, dizendo: você não vai responder, Abner? Então Abner respondeu: quem é você que está gritando para o rei? Davi respondeu: você não é homem? E quem é igual a você em Israel? Então, por que não protegeu o seu senhor, o rei? Porque alguém do povo foi até aí para matar o rei, seu senhor. Não é bom isso que você fez. Tão certo como vive o Senhor Deus, vocês merecem morrer, vocês que não protegeram o seu senhor, o ungido do Senhor Deus. Agora vejam onde está a lança do rei e o jarro de água que estava perto da cabeça dele. E Saul outra vez se reconcilia com Davi, versículo 17. Então Saul reconheceu a voz de Davi e disse: é esta sua voz, meu filho Davi? E Davi respondeu: sim, é a minha voz, ó rei, meu senhor. E disse mais: porque o meu senhor está perseguindo o seu servo? O que foi que eu fiz? E que maldade se acha nas minhas mãos? E agora, ó rei, meu senhor, por favor, escute as palavras deste seu servo. Se é o Senhor Deus que está citando contra mim, que ele aceite uma oferta. Mas se são os filhos dos homens, que sejam malditos diante do Senhor, porque eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vá e sirva aos outros deuses. Agora o meu sangue não seja derramado longe dessa terra do Senhor, porque o rei de Israel saiu em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então Saul disse: pequei, volte, meu filho Davi, pois não mais lhe farei mal, porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos. Eu tenho agido como um louco e cometi um grande erro. Davi respondeu: aqui está a lança, ó rei. Que um dos seus rapazes venha aqui pegá-la, e que o Senhor Deus recompense cada um pela sua justiça e lealdade, porque hoje o Senhor Deus o havia entregado nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como hoje a sua vida foi de grande valor aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor Deus, e que ele me livre de toda angústia. Então Saul disse a Davi: bendito seja você, meu filho Davi, porque você fará grandes coisas e certamente será bem-sucedido. Então Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para casa. Oh, glória! No Salmo 27 continuamos. Davi outra vez com Aques, rei de Gate. Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de todas as esperanças e deixe-me procurar em todo Israel. Assim me livrarei das mãos dele.
Davi se levantou e com os 600 homens que estavam com ele foi até Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou morando com Aques na cidade de Gate. Ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi foi com as suas 2 mulheres, a Ionã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Davi disse a Aques: se encontrei favor em sua presença, dê-me um lugar numa das cidades do interior para que eu more ali, para que este seu servo ficaria morando com você na cidade real? Porque este seu servo ficaria morando com você na cidade real. Então, naquele dia, Aques deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi ia com seus homens e eles estacavam os Davi ia com seus homens e eles atacavam os Jesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, porque estes eram os moradores da terra de Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Quando Davi atacava aquela terra, não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava-lhe as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as roupas. Então Davi voltava e vinha para junto de Aques. Quando Aques perguntava quem foi que você atacou hoje, Davi respondia: ataquei o sul de Judá, o sul dos Jerameelitas e o sul dos Queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para trazer a Gate, pois dizia: para que não nos denunciem dizendo. É assim que Davi fazia. Este era o seu modo de agir durante o tempo todo em que morou na terra dos filisteus. Aques confiava em Davi, dizendo: ele levou seu povo de Israel ao diálogo de verdade, e por isso será meu servo para sempre. Davi estava enganando Aques ali, né? O capítulo 27, Davi com medo se refugia entre os filisteus, vivendo fora da cidade de Israel, né? Da terra, né? Isso está mostrando para nós um momento de fraqueza de Davi, né? Quando a gente tira os olhos de Deus, nós tomamos decisões baseadas no medo. Aquele matava povos de outras nações e dizia para Aques que matava os israelitas, né? Para poder ficar lá refugiado e escondido de Saul. Isso aponta, né, para a necessidade de um rei perfeito, porque Davi ele não era o rei perfeito, nunca foi, né, perfeito, né? Diferente de Davi, Jesus Cristo nunca falhou. Ele é o nosso refúgio seguro, mesmo quando a nossa fé vacila. Nós podemos crer e confiar nele, né? Então aqui a gente termina mais um dia de leitura. Deus te abençoe.